Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, curtam esse áudio e também o compartilhem. Lá em Gênesis capítulo 27, versículo 22, a Bíblia diz assim: Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Esse texto é bem interessante. Toda essa história, ela traz para nós muitos ensinamentos, e a história de Jacó e Esaú é rica em detalhes e é rica em simbolismo também. Quando nós vemos e comparamos esses dois irmãos, há um contraste. Um possuía o direito de algo que tinha muito valor, e esse que possuía o direito não queria, não fazia questão, não valorizava esse direito. E já o segundo, que não tinha esse mesmo direito, não tinha esse mesmo privilégio, tudo que ele mais desejava era possuir essa bênção. A bênção da primogenitura, ela tinha um sentido espiritual que talvez não seja de fácil compreensão. Envolvia muito a questão também social, aquilo que era comum, era costume. O primeiro filho, ele seria o sucessor do seu pai na liderança da sua família e de todos os pertences, os bens, de tudo que eles tinham. Para aquele padrão, na época dos patriarcas, para aquele modelo de família e de sociedade que ainda estava sendo formado, não existia a nação de Israel, não existia nada disso. A primogenitura era algo muito especial. Esaú nasce primeiro do que Jacó, mas só que ele despreza isso tudo. Para ele isso não tinha importância. Não tinha importância nenhuma, ao ponto de que ao longo da sua vida ele se torna um grande caçador e já adulto ele volta de uma caçada e a palavra fala que com muita fome lhe é oferecido pelo seu irmão Jacó um guisado, uma comida, algo que ele gostava demais. Só que Jacó também desejava demais algo, que era a bênção que Esaú tinha, a bênção da primogenitura. Ele propõe uma troca. Ele diz: olha, eu te dou esse prato de comida e você me dá a bênção. E essa troca é feita, nós conhecemos bem essa história. Foi feito um voto ali, um acordo. E naquela época, como não tinha cartório, como reconhecer firma por autenticidade ou qualquer coisa nesse sentido, a palavra valia muito. Então o acordo foi feito. E os dias se passam e em determinado momento o pai chamaria Esaú para abençoá-lo com essa bênção da primogenitura. E quando esse dia chega, Esaú não estava em casa. Ele tinha ido para a rua, tinha ido para o campo caçar. E quem estava no lugar dele foi Jacó. Jacó aparece naquele lugar. E quando ele entra na presença, na tenda do pai Isaque, ele entra se passando por Esaú. Ele pega pelo de um animal, ele envolve nos seus braços, porque a palavra fala que o seu pai Isaque já estava muito idoso e já não podia enxergar direito, não conseguia enxergar. Ele envolve o pelo nos seus braços para se passar por Esaú, porque Esaú era peludo, era um homem bem peludo, e Jacó não, Jacó era mais liso. Então ele faz dessa forma. Quando ele chega na presença de Isaque, Isaque toca no braço dele e escuta a sua voz. E a palavra fala no texto que nós lemos que Isaque vira para ele e diz: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Ele sabia que era Jacó? Muito provavelmente. Eu creio que muito provavelmente. Ninguém engana o pai. A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. O artifício que Jacó utilizou para poder se achegar na presença do pai, de botar a pele de um animal sobre si, foi o mesmo artifício que lá no Éden Deus ordenou que fosse usado por Adão e Eva, que cobriram a sua nudez com pele de animal, para se achegar a Deus. Meus irmãos, existe uma condição humana, a condição de pecador. Quando o pai Isaque lhe diz: a voz é a voz de Jacó, Jacó não tinha direito à bênção da primogenitura. Jacó não tinha direito nenhum de estar naquele lugar. Jacó não tinha direito de entrar na presença do pai, na tenda dele, e lhe suplicar algo, e receber do pai algo. Jacó não possuía esse direito. A voz é a voz de Jacó. Quando nós clamamos a Deus em oração, quando nós alçamos a nossa voz, quando nós choramos, orando nas madrugadas, orando ao longo do dia, nos montes, na igreja, em casa, a nossa voz é a voz de Jacó. É a voz do pecador,
a voz daquele que não tem direito à bênção, aquele que não tem direito de entrar na casa do Pai, aquele que não tem direito de entrar na presença do Pai, aquele que não possui direito nenhum. Mas o pai Isaac, ele segue dizendo, porém as mãos são as mãos de Esaú. Esaú tinha direito. Esaú era o primogênito. Se Jacó não tinha direito, aquela pele dos animais que ele colocou nos seus braços, nas suas mãos, para se passar por Esaú, aquilo lhe deu direito, aquilo lhe deu a possibilidade de receber a bênção da primogenitura que ele não tinha. Da mesma forma como nós não temos direito, só que o primogênito de Deus, o seu próprio Filho Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que deu a vida por nós, quando nós clamamos, o Pai não escuta a voz do pecador, a voz de Jacó, a voz daquele que não tem direito nenhum. O que o Pai sente é a pele do Cordeiro que morreu para poder cobrir o pecado do pecador. É a pele do seu primogênito, o Cordeiro de Deus. Assim como a pele daquele animal fazia Jacó ficar semelhante a Esaú, a morte de Jesus na cruz do Calvário nos torna semelhantes ao Senhor Jesus. E aí nós que não temos direito, naquele momento passamos a ter direito, quando clamamos pelo sangue de Jesus e lembramos ao Pai da morte do seu Filho. Tem que ser sincero com Deus. Tu não é bonzinho, eu não sou bonzinho, ninguém é bonzinho, somos pecadores. Essa é a nossa condição. É a condição daquele que não tem direito, é a condição daquele que não poderia nem estar dirigindo a palavra ao Pai, mas através do seu Filho, do seu primogênito, ele nos fez também primogênitos. Então aproveita essa chance, essa oportunidade de se achegar dentro da tenda do Pai. Coloca todas as tuas dúvidas, todas as tuas angústias, abre o teu coração. Como eu sempre digo, né? Pega o zip que é no teu coração e coloca para baixo e abre o coração. Fala com Deus. E tenha certeza de que o Pai, Ele falará contigo. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.